Boa tarde. O que acontece quando se muda um rio de lugar? Esta discussão passou da teoria para a prática em Minas Gerais, onde mudaram o rumo do rio Piuí. O Terra da Gente foi ouvir moradores e pesquisadores e conferiu por que meio século depois da transposição, a polêmica não acabou. Final da década de 50. Por causa da construção de uma barragem, o rio Piuí, que corria para o Rio Grande, passa para a bacia do São Francisco. No antigo leito do rio e suas lagoas marginais, pastagens, agricultura e árvores frutíferas que atraem uma fauna variada. Pelo novo leito, o Piuí leva esgoto e terra até o São Francisco. Fartura de peixes é na represa de Furnas. A pesca é numa casa flutuante. Criada, hein? E na hora do rancho, matambre recheado. Opa! Boa para alguns, ruim para outros. A mudança de rumo do rio Piuí é uma experiência polêmica que pode ajudar nas discussões sobre o projeto de transposição do Rio São Francisco no Nordeste. De longe dá para ouvir o estrondo e ver o filete de água que rasga as paredes da Serra da Canastra. Um turbilhão de água despenca do topo da montanha a 186 metros e explode contra as pedras. É a Cachoeira de Cascadanta, uma das maiores do Brasil e a primeira que se torna majestosa pelas águas do São Francisco, que nasce a 14 quilômetros dali, a 1.500 metros de altitude. O Rio da Integração Nacional, como o Velho Chico é conhecido, tem 2.700 quilômetros de extensão e cruza por 5 estados brasileiros, até lançar suas águas ao mar em Penedo, Alagoas. Há muito tempo, os olhos dos pesquisadores observam as transformações do São Francisco e têm a radiografia da situação do rio. Mas até hoje ninguém havia investigado um fato ocorrido no final dos anos 50 e que está completamente ligado ao futuro do Velho Chico, a transposição do rio Piuí. Abracei meu violão, oi linda Minas Gerais, pra falar do rio Piuí, a história que nos traz. O nosso rio está triste e quase nem vive mais, pois os peixes já morreram e a mata se cedeu. Ele não pode correr no leito onde nasceu a natureza de Deus e a rima que expande. Ele foi pro São Francisco e queria ir pro Rio Grande. A voz de Edson Gaúcho, que brinca com as palavras entre os acordes do violão, hoje se levanta para protestar contra a decisão histórica. Junho de 1957. O jornal local traz a notícia em primeira página. A primeira draga começa a operar. O projeto: transpor os 18 quilômetros do rio Piuí, da bacia do Rio Grande para o São Francisco. A transposição é consequência da construção da barragem de Furnas, no Rio Grande, e garantiria energia elétrica para boa parte do estado de Minas. Esta linha de 700 metros de extensão é como o fio da meada que ajuda a explicar o começo da transposição. Antes desse dique ser construído, o Piuí vinha naquele sentido e mais adiante desaguava no rio Sapucaí e fazia parte, portanto, da bacia do Rio Grande. A obra foi como um divisor de águas que fez com que o Piuí passasse a pertencer a uma outra bacia, no caso, a do Rio São Francisco. O dique tem um desnível de 25 metros, o equivalente a um prédio de 8 andares. Foi construído para evitar que a cidade de Capitólio desaparecesse do mapa. Seu Eduil Gonçalves Leite, 71 anos de idade, trabalhou na construção do dique. 70% da cidade desaparecia. Que é onde errou o marco aqui. Coberto de água? É coberto de água, claro. Se ela batesse aqui. Nesse nível, inundaria praticamente... Tudo. Então, 70% da cidade tranquilo. Tudo isso aqui estaria submerso. Submerso. Uma parte do problema estava resolvida, mas se o Piuí alagasse a cidade? Foi aí que surgiu um outro projeto. Há 43 anos, tudo isso aqui era um imenso Pantanal. Até as primeiras dragas chegarem na década de 60 para cumprir um ambicioso projeto de transposição do rio Piuí.
Em pouco tempo, a ação de homens e máquinas produziu uma agressão até hoje difícil de ser avaliada. No meio do pântano, surgiu um canal de 18 quilômetros de extensão. Nas margens, barrancos de até 10 metros de altura. Estes são os resultados mais evidentes de um projeto que, no papel, não levou em conta o impacto que uma obra como essa poderia provocar no meio ambiente. Quando ocorreu a transposição do rio Piuí para a bacia do rio São Francisco, essa transposição trouxe toda a fauna, ou parte da fauna do Rio Grande para dentro da bacia do rio São Francisco, né? Uma é o Leporinos octofasciatus, ele é conhecido como ferreirinha. Esse peixe jamais tinha sido encontrado aqui na bacia do São Francisco. Pela primeira vez está sendo coletado e mostrado para a comunidade científica, inclusive, esse peixinho. Isso vai servir de modelo para a gente não cometer os mesmos erros quando nós formos transportar o rio São Francisco lá para o Nordeste. A maior alteração foi a drenagem do pântano, por onde corria o leito do Piuí com as suas lagoas marginais. A construção de um canal alterou o curso do Piuí. Hoje suas águas poluídas e barrentas correm por outro córrego, até chegar aqui, na margem direita do São Francisco. Os moradores da região perderam um pantanal de 20 mil hectares e o São Francisco ganhou uma fonte a mais de poluição. Todas essas pedras que nós estamos vendo aqui, ela é carreada, né, dos barrancos do canal do rio Piuí, né, e a água traz todas essas pedras para a margem do São Francisco, né? Então está assoreando já o leito do São Francisco, né? Os barrancos ficam nus, né, sem vegetação nenhuma. Isso pode até fazer com que rios desapareçam? Sem dúvida nenhuma, né? A extinção de um rio, hoje em dia, principalmente através do assoreamento. Os personagens da história. O depoimento dos que ajudaram a desviar o rio e acabar com as lagoas marginais e a biodiversidade. E a opinião dos pesquisadores sobre as consequências da mudança. Veja a seguir. O rio Piuí tá triste, o que lhe aconteceu? Mudaram o seu caminho e a tristeza apareceu. A mata não tá sombria e os peixes já morreu. O rio Piuí assim e a vida que nos traz é uma tristeza como ele, também com Minas Gerais. Os versos do repentista Edson Gaúcho mostram que é de lembrança que o mineiro vive o presente. Há 50 anos, Adelávio Leonel tinha na frente da fazenda um pantanal de 8 quilômetros de extensão e um incalculável número de animais para admirar, principalmente aves e répteis. Micos, então, enchiam as copas das árvores. A foto prova o tamanho de um jacaré que ele capturou. 2 metros e 40 centímetros de comprimento. Tinha de tudo, peixe com abundância, fartura de tudo. E saiu esse dique aí, né? E com essa transposição do rio, foi um maior crime ecológico, sem precedente. Secou todos os alagadiços, prejudicou a flora e a fauna profundamente. Antes ele era vida, ele banhava toda a redondeza, os alagadiços aqui eram um verdadeiro Pantanal de Minas Gerais, né? E hoje? Hoje é um esgoto que ele fez, ficou um rio. Seu Otávio Alves Ferreira tem 80 anos de idade. Viu de tudo, até enfrentou jacaré para salvar os animais da fazenda. Olá, bom dia. Bom dia. Como vai, senhor? Tudo bem, senhor Otávio? João, tudo bom? Senhor Otávio, me conte aí, esse Pantanal acabou mesmo? Acabou. O senhor acha que isso foi por causa dessa obra que foi realizada? Foi. O que o senhor se lembra desse Pantanal aí? Tem muito jacaré? Ah, tinha muito. Uma vez eu matei um pertinho da posteira ali, ó. Aonde? Ele era desse tamanho, assim. Que Tava aparecia tirando jacaré? ele, matei um ali na moita de bambu ali, ó. Ah. Que tamanho? Tá chocando. Jacaré? Eles tinham. Era do meu tamanho, assim. Ele tava chocando. Jacaré de quantos quilos?
Ah, de uns 15 quilos. 15 quilos, é? Tava muito cheio, né? As éguas andavam aí, né? Mas eu não tava com a água assim pra costela, né? O jacaré veio e atacou. Atacou. Mas hoje tem ainda. Ainda acha algum, né? O povo anda pegando, né? Ali, ó, perto daquelas árvores. Seu Otávio conheceu também as belezas de um pântano que se perdia entre as planícies, recortado por lagoas, verdadeiras artérias que irrigavam a região. Na época havia tanto peixe que a pesca nem tinha muita graça. Pesquei muitas vezes ali naquele pantano, com a mão assim, pegava peixe. O que o senhor pegava de peixe? Ah, pegava traíra de 5 quilos, 7. Até de 8 quilos. É verdade que o pessoal pegava até com chapéu? Pegava. Alguns passos na trilha bastam para retroceder os ponteiros do tempo. Este momento marca o reencontro do seu Vilar com o passado, uma história que completa 36 anos. Durante 6 anos, ele trabalhou numa draga como esta, na escavação do canal do Rio Piuí. Só parava quando estava escurecendo. O almoço era rápido? O almoço era 15 minutos, 20 minutos no máximo. A prioridade era abrir o canal no menor tempo possível. A gente também ganhava com produção, certo? Tinha mensalidade e tinha produção. Então, quanto mais a gente produzia, mais ganhava. O que se falava na época? Que a obra era necessária, que sem ela Minas não ia prosperar? A obra aqui foi feita. Primeiro a gente cortou para virar o Rio Piuí para o São Francisco, porque foi barrado lá embaixo, né? Fez o dique lá, barrou ele. Então, a gente... O Rio Piuí, então, em certo momento, ele descia por um lado, depois ele mudou de direção? Mudou de curso, né? Certo. Voltou, agora ele está voltando. E para mudar esse curso do rio, o que foi feito? Afundaram de um lado? Afundamos, tinha um ribeirão que nascia ali perto do pântano e descia para o Rio São Francisco. Então a gente abriu esse ribeirão e depois soltou a água do Rio Piuí para descer para o Rio São Francisco. O porquê a gente não sabe, né? Não sabia. É verdade que morreram muitos peixes aqui? Morreu peixe demais aqui, morreu toneladas de peixe aqui. Por quê? Quando a gente cortou o rio, a gente cortou reto, tinha aquelas curvas de rio assim, a água esquentava e perdia o oxigênio da água, aí os peixes morriam. Você via os peixes assim, ó, procurando ar. O que o senhor pensa hoje quando o senhor vê o Rio Piuí nessas condições, cada vez mais estreito, cada vez mais sem água? Isso aí eu penso é só o bom que era antigamente, né? O Pantanal aí era uma coisa que não podia ter sido feito isso, sabe? Corrigir o passado é impossível. É por isso que Sônia Mello trabalha pelo futuro. Durante 6 meses, Sônia, que é formada em Química, estudou a questão ambiental na cidade de Capitólio e ficou impressionada com o descaso das autoridades em relação ao esgoto doméstico lançado no Rio Piuí. A gente tem cachoeiras maravilhosas na nossa região e quando os rios chegam a passar dentro da cidade, a gente joga todo o nosso esgoto e a gente está poluindo, a gente está judiando da nossa natureza. E isso é muito triste. 300 moradores assinaram um documento pedindo providência. A pesquisa de Sônia chega no momento em que o Brasil põe na mesa um projeto ambicioso de transposição do Rio São Francisco. Uma alternativa para garantir água para algumas regiões do Nordeste. O professor Orlando, o primeiro cientista a pesquisar a fundo as consequências da transposição, tem uma opinião polêmica. Nós temos mais de 250 cidades na bacia do Rio São Francisco jogando esgoto dentro do São Francisco, né? Não é justo nós levarmos uma água para o pessoal do Nordeste com essa qualidade, né? Então, o primeiro passo seria um saneamento básico, com tratamento de esgoto em todas as cidades que banham a bacia do São Francisco, antes de fazer a transposição. Adelávio, Otávio, Vilar e Sônia. 4 personagens que querem ver a história do Piuí contada de forma diferente. Com a mudança de leito do rio, os pássaros saíram ganhando, mas os peixes perderam. Pesca só na represa de Furnas, a bordo de uma casa que flutua. Confira depois do intervalo.
Do Pantanal, ele guarda apenas as histórias que ouviu do pai. Tinha muito peixe, né? Muita capivara. O senhor não chegou a conhecer? Não cheguei a conhecer. O que restou do Pantanal está a 500 metros da casa de seu Maurilinho. Uma área transformada em pastagem que muitos produtores usam também para plantar. Seu Maurilinho sabe que não tem como recuperar o que foi perdido, mas faz a sua parte ao encher o sítio de árvores frutíferas e atrair pássaros. Se você plantar, vem com mais rapidez. Mas se você não plantar, a natureza se recompõe sozinha. Só que o homem talvez não deixa, né? É o nosso caso aqui que está acontecendo. Há 10 anos atrás, nós ficou praticamente zerado. Hoje já está conseguindo pegar um peixinho para você comer. Eu acredito que com o espaço de tempo e com o trabalho nosso aqui de todo mundo, da comunidade, nós vamos voltar de novo a ser um pântano produtivo de peixe. E por onde a mão do homem passa, tentando reparar os danos, a vida se reproduz, ganha cor e movimento, nas asas de maritacas e tucanos, que enchem as copas das árvores. Nas travessuras dos saguês, que saltam de galho em galho atrás de alimento. São famílias inteiras, muito à vontade e, é claro, se exibindo para a câmera do Terra da Gente. E não é só a natureza que ganha com essa correção de rumo. O homem também recolhe dividendos com o turismo. Este caminho de pedras, o turista percorre sempre que tenta chegar à Cachoeira do Lobo. Hoje, os pesquisadores também enfrentam as pedras e correnteza do riacho Ribeirão da Biboca. Mais do que encarar uma caminhada de 400 metros e apreciar a beleza, querem analisar os efeitos da transposição. Descobrem que espécies da bacia do Rio Grande vivem confinadas nesse trecho do rio porque não conseguiram sobreviver no São Francisco. Este peixinho, que muitos conhecem como canivete, tem uma importância científica muito grande. Ele é o único peixe do mundo que possui um sistema de cromossomos sexuais múltiplos. Isto é, tem mais de 2 cromossomas sexuais. Um sistema altamente complexo. Mas antes do fim do dia, hora de apreciar a Cachoeira do Lobo. 25 metros de queda livre. Vim tocar meu violão, por isso estou aqui, para defender com água as águas do rio. No caso da transposição do rio Piuí, passado meio século, ainda se discute se a atitude do homem foi de predação ou foi uma solução. A mata não tá sombria e os peixes já morreu, o rio Piuí... O rio Piuí não mudou apenas de uma bacia para outra. Ao ser transposto, mudou também o curso da vida de quem depende dele. Hoje o mineiro é verso e prosa, uma melodia pela preservação. Ai, se pudesse voltar, e esse rio voltaria no caminho que levaram, pois viver não queria. Eu sei pra onde voltava, e o verso que aqui expande, igual toque de viola, Minas Gerais que nos mande. O rio Piuí quer ir, é pras águas do Rio Grande. Uma das opções de hospedagem na região de Piuí, na Serra da Canastra, em Minas, é o Estalo Hotel. Telefone 3371-3665, DDD 37. Para terminar, um convite. Estamos esperando a sua visita virtual. A nossa página na internet é www.terradagente.com.br. No site você encontra informações sobre o programa e a revista Terra da Gente, notícias do meio ambiente, receitas da Hora do Rancho. Tem também as ofertas de roupas e acessórios usados no programa e o CD Trilhas com as músicas exclusivas do Terra da Gente. Aproveite e preencha o formulário do sorteio eletrônico do boné. Você pode tentar ganhar o boné do Terra da Gente também por carta. Basta escrever para programa Terra da Gente, Rua Regina Nogueira, 120, Jardim São Gabriel, CEP 13045-900, Campinas, São Paulo. Boa sorte, até o nosso próximo encontro e uma ótima semana para você.
transposição das águas do Rio São Francisco para o semiárido nordestino vai provocar o desaparecimento de algumas espécies de peixes. A opinião é de um pesquisador da UFSCar. Doutor em ecologia, ele estudou os impactos ocorridos no sul de Minas Gerais, onde uma transposição feita há 40 anos provocou desequilíbrio ecológico. Muitos desses pesquisadores não tinham nem nascido quando o motivo do estudo foi concluído. Em 1963, o rio Piuí, mais 22 afluentes, tiveram o curso mudado para o São Francisco. O Pantanal, de 25 mil hectares por onde corria o rio, ficou seco. O objetivo era evitar que a represa da usina de Furnas inundasse a cidade de Capitólio, no sul de Minas, perto da nascente do Velho Chico. O professor Orlando estuda há 20 anos o rio. É um dos maiores especialistas do país. Durante esses 42 anos, esse rio foi jogado, vamos dizer assim, dentro de um canal, né? Uma terra que não é muito compactada, não tem mata ciliar em volta desse canal, e toda essa terra está sendo jogada, está sendo carreada para dentro do São Francisco. Então nós já estamos matando o rio São Francisco já na cabeceira do São Francisco. A transposição uniu duas bacias distintas que estavam separadas há milhões de anos, a do Rio Grande e a do São Francisco. As consequências ambientais foram trágicas, o assoreamento do rio e a morte de muitos peixes nativos. Neste laboratório, os pesquisadores estudam inclusive os impactos genéticos. Torna-se necessário você evidenciar se essas espécies estão inclusive hibridizando, né? Então, eram duas espécies e agora elas estão cruzando, dando origem a híbridos. O professor mostra as duas espécies que estão sumindo da cabeceira do São Francisco. O pirá e o pacamã correm risco de extinção. A presença de peixes de outras regiões, como Ferreirinha, indicam que há desequilíbrio ecológico. Houve uma fauna todinha do Alto Paraná que foi para dentro do São Francisco, competindo com essas espécies, né? E levando as espécies endêmicas em vias de extinção. Segundo ele, o atual projeto do governo federal de transpor parte das águas para o sertão nordestino é precipitado e pode cometer os mesmos erros de 40 anos atrás. A transposição vai levar fauna do São Francisco para os rios do Ceará, do Nordeste, né? E com isso vai levar em extinção aquelas espécies dos rios nordestinos. O primeiro passo seria revitalizar as cabeceiras e a calha do São Francisco, para depois fazer uma transposição. Ainda segundo o pesquisador, é preciso fazer um detalhado estudo dos impactos ambientais que podem ocorrer com a transposição das águas do São Francisco. Esse levantamento, segundo ele, leva vários anos para ser concluído.